Olá pessoal, estamos aqui em mais um programa da sua TV Web. Estou aqui com o professor Caio. Olá pessoal. Sou o professor Gisode, a gente faz parte da equipe de coordenação de vestibulares aqui do Singular Ângulo. E hoje a gente vai falar com vocês aí um assunto bastante importante. Nós estamos aqui para falar da segunda fase da FUVEST, né? A FUVEST aí, maior vestibular que a gente tem aqui no Brasil. Então, uma prova bastante importante, a gente quer conversar sobre ela, certo, Caio? Sem dúvida. Vamos começar falando sobre os calendários, as datas importantes que a gente tem aí para a segunda fase, incluindo aquele finalzinho lá, que é a divulgação dos primeiros resultados. Aí, a gente tem aqui no manual da FUVEST, eu estou até com o manual aberto aqui, há um calendário aí, o calendário começa na página 2, então a gente vai esmiuçar esse calendário para vocês. Bem tranquilinho, né? É isso aí. Então vamos lá. Quais são os dias que acontecem as provas da segunda fase da FUVEST? Vamos lá. Primeiramente, os resultados de quem foi convocado da primeira para a segunda fase saem agora dia 22 de dezembro. 22 de dezembro, então eu sei se eu passei ou não para a segunda fase. Isso, e também nesse mesmo dia os locais de prova da segunda fase, né? Perfeito. Nós tivemos 7 locais de prova na primeira fase, então isso reduz um pouquinho para a segunda, mas precisa saber direitinho onde é que você vai fazer a prova. Legal. São 3 dias de prova, certo? 3 dias de prova, toma bastante cuidado porque a primeira prova já é domingo, dia 4 de janeiro. Logo depois que a gente volta do ano novo. Exatamente, acabou o Réveillon aí, já tem prova logo no primeiro domingo do ano. Então é dia 4, 5 e 6. Então domingo, segunda e terça são as provas da segunda fase da FUVEST. Legal. Horário dessas provas? Todas as provas têm início às 13 horas. Né? Eles abrem os portões 12h30, fecham os portões às 13 horas, que é o início real da prova. 4 horas de duração? 4 horas, cada dia 4 horas. Perfeito. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre o que cai nas matérias, assim, que cada dia você vai ter que desenvolver nas provas da FUVEST. Vamos lá, primeiro dia, prova de português e redação. Exatamente. Eles colocam lá que são 10 questões de português, mais uma redação. Uma redação discursiva, argumentativa, lá uma redação normal que você já está acostumado a fazer. Estão treinando, isso. Tem alguma pontuação específica para essas notas? 50 pontos cada. 50 pontos a partir das perguntas de português, mais 50 pontos para a redação. Isso. Uma provinha valendo 100 pontos, então. Isso. Lembrando que são 10 questões e as questões são corrigidas de 0 a 4 pontos. Então aí você vai falar, a matemática não está fechando, né? Porque 10 vezes 4 dá 40 e eles fazem 50 pontos valendo a prova de português. É que sempre, para todas as provas da FUVEST, vai ter uma regrinha de 3 para ser feita aí. Para fazer a normatização da nota. Isso. Então, eles querem que todas as provas valham 100 pontos. Então, a prova de português vai valer 50, para a redação valer 50, tem que fazer uma regrinha de 3 lá. Esse sistema de notas é o que a gente está acostumado, né? Ou o cara acerta 100%, ou ele acerta 75%, ou ele acerta 50% da questão, ou ele acerta 25% da questão, ou não acerta nada. Exatamente. É o critério que todos os vestibulares têm usado aí para a correção das suas provas. 0 a 4, né? 0, 1, 2, 3 e 4, exatamente. Segundo dia são as provas que compõem conhecimentos gerais de todas as matérias. Isso, exceto língua portuguesa. Exceto o português, que foi no dia anterior. Isso, então, história, geografia, biologia, matemática, física, química e inglês. Quantas questões? 16 questões. Perfeito. Também valendo 100 pontos. Também valendo 100 pontos, também tem que fazer a regrinha de 3. Legal. Novamente pensando na matemática, né? São 16 questões, mas são 7 disciplinas. Não dá a divisão. Não fecha 100 pontos. Não dá a divisão exata. Eles dizem no manual que eles vão ter questões interdisciplinares. Então aguarde aí nessas questões dissertativas, de repente não é uma questão específica de matemática. É uma questão de matemática envolvendo física e tal. Então quer dizer... É normal, eles têm feito isso já há alguns anos. Tranquilo também. Também, tranquilo. Legal. E no terceiro dia nós temos a prova de conhecimentos específicos das disciplinas que não são português, né? Nas disciplinas de cada ciência e de cada carreira. É importante que você dê uma olhada no manual. Eu até vou pegar aqui a página que inicia isso, né? Na página número 6 do manual, começam as descrições das carreiras. E cada carreira a qual você se inscreveu tem lá o terceiro dia de prova, né? Então, por exemplo, aqui estou com a parte de arquitetura aqui, né? Estou na carreira de arquitetura. Arquitetura na FAO, terceiro dia, prova de história, geografia e física. Então, serão 12 questões entre história, geografia e física.
para o pessoal de arquitetura que está prestando FAO, por exemplo. Então, 12 dividido por 3, dividido por 3, 4 de cada matéria. Ou, né, por exemplo, aqui vamos pegar algum outro curso aqui que tenha ciências sociais, que ciências sociais tem só a parte de... o terceiro dia é só prova de história e geografia. Então serão 6 questões de história, 6 questões de geografia. Ou seja, todos os candidatos vão fazer 12 questões no terceiro dia. 12 questões no terceiro dia. 12 questões para 3 disciplinas ou 12 questões para 2 disciplinas. Por isso que precisa olhar no manual. E cada um de vocês vai fazer a sua matéria específica de acordo com a carreira descrita no manual. Perfeito. No manual prova também valendo 100 pontos. Também valendo 100 pontos. Normalizada para 100 pontos. Maravilha. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse esquema de provas aí dos primeiros, segundos, terceiros dias, procura a gente esses dias aí. Nós vamos estar no cursinho até, e nos colégios, as coordenações também estão até o final de dezembro. Depois a gente volta em janeiro, a gente vai estar nas unidades no começo de janeiro. Nós estaremos lá no dia das provas. Então procura a gente se vocês precisarem de alguma ajuda, porque realmente o manual da FUVEST, ele deixa as coisas bem clarinhas, bem explicadas, mas sempre tem, às vezes, uma duvidazinha aí para conversar, para bater papo, né? Vamos falar então um pouquinho agora dos resultados? Vamos lá, é importante. Então vamos fazer o seguinte. Eu fiquei também de falar para a galera, falei que colocaria aqui no nosso vídeo, sobre as provas de habilidades específicas. Algumas carreiras fazem provas a mais, né? São a carreira de música, arquitetura, artes cênicas, mas é que design. Cada uma dessas áreas tem uma regra diferente para habilidade específica. Então é legal que você dê uma olhadinha na página 2 do manual. Página 2 do manual. Lá na página 2, eu estou subindo aqui de novo, na página 2 ele tem um calendário específico para essas provas de aptidão. Isso, então dá uma olhadinha lá. Alguns já fizeram antes, né, a prova de habilidade específica anterior à primeira fase, mas agora tem uma prova de habilidade específica, do dia 7 ao dia 9, né? Então a segunda fase acaba dia 6. Ou seja, depois desse calendário. Quem tem prova de habilidade específica faz 5 dias de segunda fase e não 3. Entendi. Então fica de olho lá, qualquer dúvida, tamo aí. Muito bem. Quando que a FUVEST prevê a saída dos primeiros resultados? Então, fique esperto nisso. A FUVEST mudou o esqueminha, ela está entrando no esquema que outras universidades estavam fazendo. Os resultados vão ser liberados dia 31/1. 31 de janeiro de 2015, libera os resultados da primeira chamada. Então eles fazem uma primeira lista de convocados. Porém, a matrícula para esses convocados é em 2 partes. Uma parte não presencial e uma parte presencial. Ambas obrigatórias. Não pode deixar de fazer nenhuma das duas. Perfeito. Então, dia 3 de fevereiro e dia 4 de fevereiro, até um horário estranho, né? Porque eles colocam das 13 horas do dia... Perdão, das 8 horas do dia 3 até as 13h59 do dia 4. Para que você entre no site da FUVEST e faça a sua matrícula não presencial. Então, você tem que ir lá, se cadastrar, se você foi convocado, né? No dia 31 de janeiro, entra, faz a sua matrícula. Aí... até as 14 horas já era. 13h59 do dia 4, você tem que fazer a confirmação da sua matrícula. Exatamente. Para depois você ir fazer a matrícula presencial no dia... Isso, no dia 11 de fevereiro e 12 de fevereiro você tem a matrícula presencial. Porque o que vai acontecer? Dia 3 e 4, esse pessoal que foi aprovado em primeira fase faz o preenchimento. Quem não fizer o preenchimento, tá fora. E aí eles vão realizar uma segunda chamada dia 6 de fevereiro. Então vamos colocar na cronologia, né? 31 vai ser primeira chamada. Resultados, né? 31 de janeiro. 3 e 4, matrícula não presencial. Dia 6, segunda chamada. Dia 7 e 8, matrícula não presencial para segunda chamada. E aí dia 11 e 12 de fevereiro, aí sim a matrícula presencial, tanto para o primeiro quanto para a segunda chamada. Então, ou seja, ele quer fazer uma triagem virtual para depois o pessoal fazer a matrícula. Puta, que legal, bacana. Isso é bem perigoso. Para quem não está acostumado com isso, tem que ficar bem esperto mesmo. Tem que ficar bastante esperto, como a gente sempre falou. Fica de olho nas datas do manual, que é muito importante para vocês isso aí. Legal. Essas são as únicas listas? Não. Ainda saem mais 6 listas, então fiquem atentos, porque aí, depois da segunda chamada, ainda tem mais 3 listas, que é a terceira, quarta e quinta lista. Após a quinta lista, se você ainda não foi convocado, você precisa fazer o quê? Você precisa fazer ou uma reescolha de carreira
para a sexta, sétima e oitava lista, ou continuar dentro da tua... Mas de qualquer forma você tem que ir lá e fazer essa declaração. Você tem que fazer uma declaração lá. Para você permanecer nas listas de interesse. Então eles fazem até 8 listas, dá uma olhada no manual, calendário direitinho disso. Mas a partir da quinta você pode fazer reescolha. Me inscrevi para arquitetura, não consegui aprovação, e aí depois da quinta lista passei para história. Tudo bem, se tiver vaga na reescolha ele solta, né? Isso, eles soltam listas, né? Regras para isso, exatamente. Perfeito, muito bom. Então esse é o calendário da segunda fase da FUVEST, divulgação de resultados, calendário de provas e tudo mais. Tudo isso está no manual do candidato e, insisto, qualquer dúvida procura a gente aí nos prédios, a coordenação está à disposição de vocês. Vamos falar de pegar aquelas notas todas e fechar a nota final do candidato? Os alunos têm muita dúvida nisso, isso, né? Como que eu faço para contabilizar minha nota final? Minha nota da primeira fase faz parte ou não faz parte? Usa ou não usa? Então vamos fazer um checklist aí. A FUVEST, ela tem uma forma muito simples de fazer essa divisão. Todas as notas, primeira fase e os 3 dias de segunda fase, todas elas normalizadas para 100 pontos, soma, divide por 4. Média simples. Média aritmética simplíssima. Aí você tem a nota final. Se você é aluno que é optante do Inclusp, essa nota também vai. Putz, legal, muito legal. Tudo bem? Aí eles sempre vão jogar isso aí para uma base 1000, para você ter uma pontuação de 0 a 1000 pontos. Ok, para usar os quebradinhos, né? Isso. Maravilha. E aí isso é a prova da FUVEST. Muito bom. No dia da prova, documentos básicos em mãos, né? RG, comprovantes que tenham sua foto. Você não pode fazer uma prova sem um documento que comprove que você é você. Então, sempre documentos originais nas mãos aí, né? Tem o lance da fotografia, como é que é essa história toda? Todo ano gera uma polêmica. A FUVEST está junto com a Unicamp agora. A Unicamp que exigia isso, a FUVEST agora está exigindo também. No dia da prova, uma foto, 3x4, não precisa ser datada, mas tem que ser uma foto recente. Recente, 3x4. No primeiro dia de prova da segunda fase. Eles dizem assim, leve uma foto, porque no momento apropriado o fiscal vai solicitar essa foto. Entendi. Então, eles obrigam aí a presença de uma foto 3x4. Legal. No demais, todas as informações já de costume. Caneta azul ou preta? Azul ou preta. Lápis, borracha, régua? Tudo isso pode levar, mas a resolução no manual da FUVEST consta que a resolução tem que ser completamente a tinta. Né? Okay. Então, lapiseira, lápis, essas coisas só para rascunho mesmo. Bacana. Muito bom. Ficamos por aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade. Boa prova para todos vocês. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar só para acompanhar direitinho aí agora as instruções para o dia da prova. Um abraço para vocês. Boa prova. Tchau, galera. Então agora, pessoal, vamos passar algumas instruções para você aí para o dia anterior e o dia de prova. Professor Cláudio, quais são aí as orientações que a gente poderia deixar para o aluno antes da prova? No dia anterior, o que ele deve fazer? O que é recomendado aí? Algumas recomendações básicas. Uma leitura breve do manual, principalmente na parte que se refere à prova que ele vai fazer no dia seguinte. Verificar o local da prova, tá? Se ele não conhece bem esse local, ir lá fazer uma visita, checar trajeto, tráfego, trânsito, porque no dia da prova é sempre complicado o trânsito nas imediações. Checar documentos, né, já se reservar um dia antes, não deixar para cima da hora, fichinha de inscrição, documento de identidade com foto, tem que ser oficial, certidão de nascimento não serve. Separar o material para a prova, sempre levando duas, 3 canetas, 2, 3 lapiseiras ou lápis, borracha macia, régua, né? Então estojinho bem caprichado. Não esquecer, tá, de que nesse dia anterior, atividade física, se está acostumado a fazer, faça. Se não está acostumado, não é o dia de fazer. Então é um dia mais tranquilo, nada de estudos, no máximo uma leitura de um jornal, de uma revista aí, né? Então, mas nada de botar matéria nova para estudar, de jeito nenhum. Tá? Atividades bem tranquilas, vá passear, vá ao clube, sei lá, nade um pouquinho, vá ao cinema, um teatro, tá? Passeie, nada de
exageros, nem comida, nem bebida, nem atividades físicas. Né? Ritmo normal, né? Ritmo Dormir no horário normal. normal, né? Nada de dormir mais cedo, porque vai acabar acordando mais cedo, isso pode gerar até ansiedade excessiva. Tranquilo. Né? Para o dia da prova, Claudião? Para o dia da prova, bom, pelo calor que estamos tendo, roupas, vestuário, bem leve, mas tranquilo. Não esqueça de se alimentar bem, tá? Sua prova é muito longa, tá? Então faça uma alimentação em casa reforçada, não exagera na comida, mas, né, de qualidade, não é a quantidade, é a qualidade. E também durante a prova. Não esqueça de levar água, um suco, barras de cereais, chocolate, balas, tá? É preciso manter um nível de glicose bom, né? de bom durante a prova. E esses lanchinhos, eles até ajudam também na hora do break, né? Aquela hora que a gente sempre fala para vocês de dar uma paradinha, né? Para respirar um pouco, para oxigenar um pouco aí. Esse lanchinho, ele é interessante, por isso aí também vai ajudar bastante. Eletrônicos, por favor, Nenhum. Todos desligados. Nenhum. Todos os manuais exigem isso. Bem, pessoal, agora é ir lá e fazer esta prova que você com certeza está bem preparado. Se houver qualquer ainda problema, tiver alguma dúvida ainda, mesmo na hora, estaremos todos lá, Claro. De amarelinho. Vista a sua camisa e vá conosco. Com a nossa amarelinha, uma camiseta igual à sua, estaremos lá para te atender, para conversar, para te deixar, né, com a moral elevada. Tá bom, pessoal? Boa prova. Boa prova para vocês.